Bem-vindo ao canal Chivas Assombrado. O meu avô, Alfredo, ouviu atentamente a história contada e não só acreditou em tudo que lhe disse, como garantiu que enquanto ele fosse o dono daquelas terras, manteve a cruz em pé no mesmo lugar. Depois que fecharam o negócio, meu avô começou a plantar, pois era isso que ele gostava de fazer e, aos poucos, a fazenda foi crescendo em produção e foi lá que meu pai e meus tios cresceram. A segunda geração, que é a do meu pai e meus tios, não acreditavam naquela história. Achavam que era um delírio de um velho homem do campo, cansado da lida, porém eles respeitavam a vontade do velho Afrânio, que por sinal, além de conservar a cruz no mesmo lugar, mandou construir uma mureta de pedra em volta e fez um jardim cheio de flores ao pé da cruz. Mas, infelizmente, chegou o dia de meu avô e no dia 19 de junho de 85, em uma sexta-feira, ele entregou seu espírito ao Criador. Foi uma partida tranquila, rodeado pela família e apesar da dor da perda, sabemos que ele descansou de uma terrível doença, que o deixou impossibilitado de fazer qualquer coisa. Sendo assim, tocamos nossa vida, pois essa era uma vontade dele, que permanecêssemos unidos e cuidando dos negócios. Alguns anos depois, meu pai comprou a parte de 3 dos meus 4 tios e apenas Gil Antônio não quis vender sua parte na herança. Mas nem meu pai nem meu tio eram chegados na vida do campo e por isso deixaram que eu e meus irmãos Genilson e Pedro ficássemos na incumbência, junto com meu primo Daniel, que é o filho de meu tio Antenor, de cuidar da fazenda e tocar o negócio. Se dependesse de mim, eu manteria tudo como estava, mas meu primo Daniel, que até hoje toca o lugar comigo, achou que aquela cruz em frente à casa era uma grande presepada, pois ele não só duvidava da história como ainda zombava. No final do ano de 2001, viajei de férias com minha esposa e na época ainda não tínhamos filhos. Durante a viagem, meus irmãos e Daniel fizeram algumas mudanças na fazenda e uma delas foi arrancar a cruz de frente da casa. Quando eu cheguei que vi aquilo, senti um arrepio de cima para baixo, pois alguma coisa me dizia que teríamos problemas, mas apenas perguntei onde a cruz estava e eles me disseram que a haviam deixado no galpão, pois apesar do tempo, a madeira ainda permanecia firme. Naquele ano, a fazenda já tinha mais cara de empresa. Além da casa velha, haviam ainda outras moradias onde alguns funcionários moravam e no lugar onde era a casa que Durval morou, ficava o galpão onde guardávamos as ferramentas de uso da lida. Na sexta-feira seguinte, após meu retorno, estávamos reunidos em frente à casa, por volta de 22 horas, tomando uma gelada e também ouvindo umas modas de viola, pois um dos nossos funcionários era um violeiro nato e pelo menos uma vez no mês paramos para nos divertir. Entrou a moda e outra, comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindos do galpão de ferramentas. Eu fiquei tentando ouvir melhor, pois podia ser qualquer coisa, inclusive o vento, então pedi a um dos rapazes que trabalhava lá para que ele fosse até um galpão e verificar se as portas e janelas estavam bem fechadas. Ele nem precisou entrar, deu a volta e foi conferindo as portas e janelas uma por uma. Depois voltou falando que estava tudo bem trancado. Nesse caso, continuamos na farra. Porém, de repente, ouvimos um estrondo, como se as ferramentas tivessem caído. Todas no chão, tomamos um susto. Levantamos rapidamente, alguns se armaram com vagas e fomos verificar o que ou quem estava dentro do galpão. Porém, quando chegamos lá, acendemos as luzes e tudo estava no seu devido lugar. Não encontramos nenhuma ferramenta caída no chão. Ficamos todos sem entender o que estava acontecendo. Então seu Eduardo, um vaqueiro que morava na fazenda desde a época de meu avô, foi logo falando que aquilo era o Fina Durval, pois quem mandou arrancar a cruz. Algumas pessoas se benzeram, mas a maioria deu risada dele, pois não acreditavam esse tipo de coisa. Então decidimos que deveríamos olhar em volta do galpão e também nos fundos, pois acreditávamos que provavelmente fora algum animal que fez aquela maneira toda. Olhamos do pasto que ficava mais perto. E não vimos nenhum sinal, por isso, voltamos para a frente da casa, mas quando nos aproximamos, vimos que havia uma figura que ao longe lembrava um homem parado ao lado do galpão, que se escondeu rapidamente nas sombras. Um dos homens gritou apontando para a figura.
Em seguida, corremos para lá, mas quando chegamos novamente, ele havia desaparecido. Isso já foi motivo suficiente para deixar todos ali preocupados. Como não conseguimos encontrar aquela figura, decidimos que alguns homens passariam a noite em guarda até que descobríssemos o que ou quem estava lá na nossa fazenda. Quando foi pela madrugada, eu levantei, pois até aquela hora eu ainda não tinha conseguido dormir. Por isso fui para o lado de fora da casa. Quando sair, não avistei nenhum dos homens que estavam na vigília. Ainda pensei que eles tivessem desistido e ido para casa, mas de repente, ouvi um tiro. Em seguida, alguns gritos apavorados e nessa hora eu corri em direção aos barulhos. Já foi com a arma na mão, então eu encontrei os 3 homens correndo e a todo momento olha, vão para trás e ao me verem, foram logo gritando dizendo que havia ali um demônio. Na hora eu não sabia se corria ou ficava lá para descobrir do que se tratava, então vi que estava vindo em minha direção, um ser, que a princípio lembrava um homem, mas depois descobri que era realmente uma coisa. Saída das trevas, pois até o odor que exalava era coisa difícil. Que se explicar? Ele parecia uma pessoa, andava como uma, mas parecia ser feita de fumaça. Não era mais uma pessoa de carne, osso, mas tinha traços humanos. Seu rosto era totalmente reformado e olhos estranhos se destacavam e faziam qualquer homem tremer de medo. Pois eu estava diante de um verdadeiro demônio só de ver aquilo além da minha frente, minhas pernas tremeram, eu não conseguia correr, mas por sorte, seu Eduardo acordou com aquela barulheira e veio em mim, socorro. Ele começou a falar. Algumas palavras que eu deduzo que eram as mesmas que estão escritas na cruz. Em seguida, a criatura de um grito e deu meia volta diante dos nossos olhos. Depois disso, eu me lembro de acordar alguns minutos mais tarde, já em minha casa. Meus amigos me falaram que eu desmaiei logo depois que a coisa desapareceu, então eles me levaram para dentro. No outro dia, logo após o nascer do sol, fui até a casa de seu Eduardo que me falou que aprendeu aquelas palavras com meu avô, pois quando comprou a fazenda do avô, procurou pessoas que entendiam do assunto e eles desvendaram as palavras da cruz, meu avô. Ensinou as palavras para o pai e seu Eduardo, que ensinou ao filho, pois sabia que quando atirassem a cruz a coisa voltaria para se vingar de quem fosse. Os donos da fazenda. Em seguida, eu chamei os homens e revisei um cruzeiro do jeito que meu avô havia deixado. E dessa vez, para reforçar, ainda mandei concretar em volta e mais uma vez aquela cruz com as palavras entalhadas: tem mantido a criatura afastada de nossa fazenda? Mas eu acredito que aquela coisa que eu vi não era o Durval, e sim alguma criatura que possuía seu corpo. Mesmo assim, tudo já sabe que enquanto a fazenda pertencer à nossa família, a cruz ficará no mesmo lugar, nos protegendo daquele demônio. Boa noite.